E aí, belezura? Bora lá para mais um dia de leitura? Bom, hoje a gente vai fazer a leitura do livro de Gênesis, capítulo 1, a explicação. Como mencionei no vídeo anterior, cada dia dessa série eu vou fazer a leitura de um capítulo, tá? E na sequência desse capítulo vem a explicação. Nessa Bíblia King James que eu estou fazendo a leitura, ela tem a parte da escritura e a parte da explicação. Então, esse vídeo aqui, segura aí que você vai pegar o conteúdo de explicação da Bíblia King James do capítulo 1 de Gênesis. Bora lá? Gênesis. Esse versículo de abertura da Bíblia, apenas 7 palavras do hebraico, estabelece 7 verdades essenciais sobre as quais se baseia o restante da Bíblia. Nem o hebraico, nem o grego. Tem uma sigla aqui que é TN, que eu não sei o que é, depois eu vou pesquisar, e LXX, entre parênteses, tudo bem. Possui o artigo. O texto não registra no princípio, mas em princípio, deixando expressamente indefinido o momento da criação visível, e assim deve aceitar e traduzir. E enquanto há insistentes vozes a favor da inclusão do inexistente do artigo NO, outros tradutores vão mais além e acham que, mesmo inserindo o artigo definido, a frase parece flutuar no ar e o leitor sente que algo mais deve ser adicionado. Para lhe dizer que qual princípio se trata e traduzem, no início de tudo, tentando fixar o momento exato de todo o princípio, ver crítica textual da Bíblia Hebraica, TOV, página 69, nota 98. Books Editorial, BTX, nota especial. Bom, isso aí são detalhes da Bíblia. Estou lendo conforme está aqui. Primeiro, Deus existe. O passo essencial para agradá-lo é reconhecer a sua existência. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Segundo, Deus existia antes que houvesse um universo e existirá depois que o universo perecer. Hebreus capítulo 1, de 10 a 12. Terceiro, Deus é o principal personagem na Bíblia. Ele é o sujeito do primeiro verbo na escritura. Na verdade, ele é o sujeito de mais verbos e qualquer outro personagem. E executa uma variedade mais ampla de atividades do que qualquer outro ser mencionado nas páginas sagradas. Como o Criador, o Deus, tem feito o que nenhum ser humano jamais poderá fazer. Em sua forma ativa, o verbo hebraico bara, que significa criar, nunca tem um sujeito humano. Portanto, bara significa uma obra que é exclusiva de Elohim. Quinto, Deus é misterioso. Embora a palavra hebraica para Deus seja plural, a forma do verbo do qual Deus é o sujeito é singular. Talvez isso seja uma ilusão sutil à natureza trinitária do Eterno. Ele é 3 pessoas divinas em uma única essência divina. Sexto, Deus é o Criador de céus e terra. Ele não simplesmente modifica uma matéria pré-existente,
mas chama a matéria à existência a partir do nada. Sétimo, Deus não é dependente do universo, mas o universo é totalmente dependente de Deus. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 3. Traduções da Bíblia desse tempo da Septuaginta. A tradução do Antigo Testamento para o grego tem traduzido o primeiro verbo hebraico nesse versículo, como era, contudo, em um esforço para explicar as origens do mal ou encontrar evidência bíblica para uma terra mais velha. Alguns estudiosos da Bíblia têm sugerido que esse verbo deveria ser traduzido como tornou-se, citando evidências em Isaías 14, 12, 21, capítulo 12, versículo 12, 21, e Ezequiel, capítulo 28, 12 e 19. Eles acreditam que um intervalo de tempo, possivelmente um grande intervalo, existe entre os dois primeiros versículos da Bíblia, durante o qual Satanás teria liderado uma rebelião no céu contra Deus. Isso permite que os intérpretes sugiram que a terra primitiva era sem forma e vazia, porque a rebelião de Satanás arruinou a criação de Deus. Todavia, a construção dessa frase original hebraico favorece a tradução tradicional. Em vez de tornou-se, o sentido do versículo 2 é que Deus criou a terra sem forma e vazia, como um estado inacabado e vago, trabalhando por meio de um processo metódico no discurso de 6 dias. Deus deu forma e preencheu a obra que suas mãos criará. O dar forma foi realizado por meio de 3 atos de divisão ou separação de vários elementos da criação uns dos outros. O preencher foi executado por 5 atos de povoamento dos domínios recém-criados. O abismo cheio de água, uma única palavra do hebraico, sugere o estado de criação que está informe com a água líquida. O verbo hebraico traduzido por semovia, usado também, acho que é Deuteronômio 32:11, sugere que o Espírito de Deus estava velando sobre a sua criação, tal como uma ave vela sobre os seus filhotes. O ensino fundamental da Bíblia é que Deus fala e faz como uma autoridade capaz de mudar o universo. A ordem nesse versículo consiste apenas em 2 palavras do hebraico. A outra verdade básica é que viu Deus, isso significa que Ele é plenamente a par de sua criação. Escritores posteriores afirmaram claramente que Deus, o termo bom... Escritores posteriores afirmaram claramente que Deus está ciente de eventos que acontecem por toda a terra. O termo bom, usado aqui pela primeira vez em 7 ocorrências nesse capítulo, para avaliar a obra criativa de Deus, pode ser empregado para expressar a qualidade elevada e também a excelência moral. O universo físico é um bom lugar porque Deus fez. E o Terno ficou satisfeito com sua obra. Esta primeira vez em que Deus separou, criou os 2 domínios, e da luz e das trevas, o dia e a noite. A atividade de Deus no mundo material é paralela ao papel que ele desempenha no universo moral. E do justo juiz que faz distinção entre aqueles que vivem na luz moral e aqueles que não o fazem. No antigo Israel, o ato de dar o nome a um objeto, lugar ou pessoa indica que um nomeador tinha um controle sobre eles.
Quando Deus deu um nome à luz e às trevas, ele declarou o seu senhorio ao controle sobre todo o tempo. Todo o tempo. Houve a tarde. No antigo Israel e na moderna tradição judaica, o pôr do sol é o ponto de transição de um dia para o seguinte, fundamentado em um verbo que pode referir-se à ação de revestir alguma coisa com uma fina lâmina de metal. O substantivo firmamento se refere à vasta ampliação do céu aberto. O segundo ato de separação foi dividir a água atmosférica da água terrestre. Assim, ele começou o processo de dar forma ao mundo material. A expressão "e assim foi" encontra-se 6 vezes nesse capítulo. Enfatiza o poder do absoluto de Deus sobre a criação. O céu pode se referir ao envoltório. Vamos voltar aqui. O céu pode se referir ao envoltório atmosférico da Terra, ao espaço exterior ou aos céus, a esfera espiritual onde Deus vive. O terceiro e último ato de Deus de separação foi criar os oceanos e os continentes. Em seu terceiro e último ato de nomeação, Deus demonstrou a sua autoridade sobre toda a terra. Isso contrasta com aquilo que os vizinhos politeístas de Israel acreditavam acerca da extensão dos poderes divinos. Os deuses deles não eram todos poderosos, mas ao invés disso exerciam autoridade sobre o território limitado. O Deus de Gênesis 1 detém o domínio sobre todas as coisas em todos os tempos, em todos os lugares. Em preparação ao surgimento da vida animal e humana, Deus providenciou um abundante suprimento de comida. O ensino bíblico constante é o de que o parecido gera o parecido. Estabelece esse princípio para a vida vegetal, enquanto 5 dos 6 dias inclui pelo menos um ato de criação avaliado como bom. Somente o terceiro e o sexto dias possuem essa declaração mais de uma vez. Os eventos do quarto dia complementam aqueles do primeiro dia, preenchendo o dia e a noite com formas acabadas de luz. As várias luzes ou objetos luminosos eram adorados como deuses nas culturas que cercavam o antigo Israel. Em Gênesis, no entanto, o sol, a lua e as estrelas são retratadas como servos de Deus que cumpriram 3 papéis: separar os recém-criados domínios do dia e da noite, marcar o tempo que os adorassem o Criador, pudessem guardar suas estações designadas e dar luz sobre a terra. Os eventos do quinto dia complementam aqueles do segundo dia, preenchendo os recém-formados domínios celestiais acima e as regiões cheias de água abaixo. A reutilização do verbo criou enfatiza a autoridade de Deus sobre as grandes baleias. Este ponto era especialmente significativo para os antigos israelitas, cujos vizinhos adoravam Raabe, um mítico monstro marinho, a ave alada, toda ave que possui asas. A primeira de 3 bênçãos que Deus pronunciou nessa narrativa da criação ocorreu quando Deus abençoou os animais aquáticos e as aves. A bênção é semelhante àquela para que os seres humanos, mas não possui ordens para subjugar e dominar. O uso de Deus faz de verbo e pronomes no plural, façamos nossa, para se referir a si mesmo, tem levantado muitas perguntas. Pelo menos 5 sugestões diferentes têm sido apresentadas para explicá-lo. Esse pode ser referência à Trindade e Deus e seus anjos, a Deus e a criação,
a majestade de Deus como expressar por um artifício literário conhecido como o plural da majestade, de majestade, ou uma visão politeísta de Deus. Uma vez que a Bíblia em toda a parte ensina que há somente um Deus, a quinta opção não é sustentável. As duas palavras hebraicas traduzidas como imagem e semelhança são frequentemente estendidas como possuindo o mesmo significado. Contudo, alguns intérpretes sugerem que a imagem se refere à capacidade de pensar e a semelhança se refere à dimensão espiritual. O que seria exatamente a imagem de Deus? Uma vez que a Bíblia ensina que Deus é o Espírito, muitos comentaristas acreditam que ele se refere aos aspectos imateriais de uma pessoa. Nossas sensibilidades morais, nossas capacidades intelectuais, nossas vontades e nossas emoções, baseados nas ordens de Deus. Outros têm sugerido que ela consiste no papel que os seres humanos devem exercer na Terra e seu domínio sobre o planeta e seus recursos, e secundariamente as capacidades físicas, mentais e espirituais que os capacitam a cumprir nesse papel. O Novo Testamento ensina que os cristãos portarão um dia a imagem de Cristo. A criação da humanidade é o evento culminante do capítulo 1, como mostrado pelo fato de que criou é repetido 3 vezes. O verbo criou, no hebraico, bará, é o mesmo usado no capítulo 1, versículo 1, que se refere a um tipo de atividade criativa que só Deus pode executar. O termo homem, hebraico Adam, é usado em outros lugares na Bíblia hebraica para se referir à humanidade em geral, não apenas os homens. Todas as pessoas, sejam homens e sejam mulheres, são criadas à imagem de Deus. As pessoas são únicos seres que são criados à imagem de Deus. A Bíblia nunca agrupa as pessoas da mesma categoria dos animais. Pelo contrário, ela separa a criação das pessoas de todos os outros seres e atribui o papel mais privilegiados da criação unicamente aos humanos. Nesta, que é a mais longa das 5 bênçãos que se encontram no relato da criação, Deus deu à humanidade 5 ordens diferentes. Implícita nas primeiras 3 ordens está a bênção de Deus sobre a instituição do casamento e da família. As 2 últimas ordens, para que subjugam a terra e dominem o reino animal, expressam a bênção de Deus sobre o uso dos recursos naturais, renováveis e não renováveis do planeta. Evidentemente, somente o sábio desse recurso permite que as pessoas cumpram a ordem de Deus e de encher a terra. Uma ordem semelhante aos sobreviventes do dilúvio é mais curta, contendo em si somente os principais 3 verbos. Após o dilúvio, nos dias de Noé, Deus emitiu orientações dietárias adicionadas como expandiam as fontes de alimento permitidos à humanidade, além de plantas e das árvores para incluir carnes. A Bíblia não trata-se da questão da dieta para os animais carnívoros e que se alimentam de insetos. Este é o 7º, final e mais elaborado uso da palavra bom no relato dos 7 dias da criação. É isso aí. Essa é a explicação do livro de Gênesis, capítulo 1. Ok? Ótimo dia. Até mais. Tchau, tchau.